Olho de Mónica, a Mónica da turma da Mónica, do Cascão e do Cebolinha. Eu fiz uma formação em liderança com o Paulo Storani, que é o consultor do Tropa de Elite, era o comandante do BOP, enfim, aquela coisa. E uma pessoa incrível, super doce. Ele dizia para mim, quando estou a fazer a minha recruta, dos meus recrutas que vão combater o narcotráfico, a coisa mais importante é ver olho de Mónica. E olho de Mónica é quando estás a recrutar a pessoa e vês, quando falas do projeto, a pupila começa a dilatar e tu dizes, ok. Estás a tocar na emoção, não é? Esta pessoa é a pessoa certa. Então é isto que eu quero encontrar nas pessoas. E é isto que eu acho que as pessoas dizem. O que é que me faz a minha pupila dilatar? A nossa convidada de hoje pertence à Liga dos Campeões dos Profissionais de Renome da área da comunicação. Passou por agências de publicidade conceituadas em Portugal, no Reino Unido e no Brasil, como a Loewe ou a Fisher. Liderou o marketing e comunicação da Parfois à escala global, foi CEO da agência Fuel e diretora de marketing do Lidl. Além de tudo isso, como se fosse pouco, é professora e mentora de desenvolvimento pessoal. Co-founder da Kindology, uma plataforma que visa promover saúde mental, e agora, também, em primeira mão, partner da Ideators, um projeto da Torque, connosco no Story Break, Susana Carver. Muito obrigada, Susana, que honra receber-te aqui. Esta intro. Se fosse uma liga, estarias com certeza na Liga dos Campeões. Não é, mas... Sem dúvida que sim. Susana, que prazer. Obrigada por ter-te aqui. Obrigada mesmo. Muito obrigado por teres vindo. Muito gosto em conhecer-te, não nos conhecíamos pessoalmente. Conta-nos tudo. Tens um novo projeto em mãos, acabadinho de sair do forno. Uma novidade de ontem, de hoje, ao momento que isto é gravado, pessoal, calma. Queres partilhar connosco o que é Ideators? É verdade, olhem, antes de mais, obrigada pelo convite. Margarida, não começaste pela nossa história, não, mas eu né? já lá vou. Então não vou. Eu já lá vou. Não vou acelerar. Porque nós já nos conhecemos pessoalmente. A vida tem coisas muito engraçadas e é muito giro estar aqui hoje e agradeço o convite e parabéns pelo projeto, que eu já ouvi algumas pessoas muito queridas e descobri coisas que não sabia sobre essas pessoas. Sim, a Mzalá, o teu chacacã para mim para mim o teu chacacã foi uma coisa espetacular e ainda não falámos sobre isso, mas já pensei em ligar-te para te fazer a surpresa, portanto agora fica aqui ao vivo. Mas sim, olha, é muito engraçado e de facto a vida tem mesmo estas coisas. Eu acho que quando nós nos começamos a focar nas coisas, as coisas do universo começam-nos a trazer e eu decidi repensar a minha vida, olhar para os 23 anos de carreira e pensar o que é que eu gosto, o que é que eu quero para o meu futuro. E eu considero que estou assim mais ou menos. No outro dia dizia a uma amiga minha, sinto como se tivesse entrado na universidade outra vez e estou a decidir o que é que quero fazer quando for grande. Que bom. Claro. Só que já sei muito mais coisas do que quando entrei na universidade, portanto sei com quem é que quero trabalhar e sei as áreas, exatamente o que é que quero fazer, muito ligado àquilo que eu sou e ao meu propósito de vida. E portanto, para mim há coisas que são mesmo estruturais, a justiça é o meu valor principal e por isso as mulheres também são uma coisa muito, o tema das mulheres é uma coisa muito importante na minha vida. Mas, e acho que estamos a viver uma altura que me dá imensa pena porque falamos tanto de empatia e eu sinto que falta mesmo muita empatia e portanto kindness e kindology é muito para, precisamos de nos abraçar uns aos outros, não é homens, mulheres, as mulheres não são nada sem os homens, nós precisamos uns dos outros, todas as pessoas... muitas das pessoas que me fizeram crescer foram homens e portanto sem eles se calhar não teria chegado à Liga dos Campeões e a criatividade é o que me faz brilhar os olhos. Eu desde pequenina, desde os meus 11 anos que eu decidi que a criatividade, porque um dia a professora me disse, bem miúda, tens imenso jeito e és super criativa, e foi aí no 5º ano, eu não sei, temos 10 anos, 11 anos, foi aí que eu decidi, olha, quando for grande eu quero ter criatividade na minha vida.
E eu sempre acreditei, porque, enfim, eu cheguei a uma altura que decidi, não entrei por umas décimas em comunicação social e decidi uma coisa muito funcional da minha vida. Eu queria ir para design, mas pensei, vou ter que estudar à noite porque vou pagar a faculdade, andar com maquetes debaixo dos braços, isto se calhar não vai dar muito jeito, então é melhor ir para a comunicação. Portanto, achava eu que era uma coisa mais tranquila, deve ser só estudar e fazer uns testes, não fazia ideia dos trabalhos todos de grupo que ia ter e das maquetes que ia andar debaixo dos braços, da parte prática, e portanto, nesse aspecto foi um bocadinho ao lado. Mas por isso também comecei na área de contacto, estratégia, portanto, neste mundo mais conservador, há os criativos de nome e há os outros, há os criativos e há o resto. Eu fazia parte do resto, mas eu dizia, o que é este resto? Eu também sou criativa. E sempre tive este drive. E depois fui podendo experimentar na minha vida que todos somos criativos. E nós vamos nos autolimitando. Quando te perguntam no primeiro ano quem é que sabe pintar ou desenhar, todos levantam o braço. No quarto ano já são só alguns. Sim. Então isto vai... vamos nos autolimitando, vamos criando barreiras, exatamente, e limitações, vamos nos autolimitando no nosso crescimento. E eu tive a oportunidade de ver coisas incríveis e foi muito na Parfois, quando entrei. Eu trabalhava muito a área de tecnologia e inovação e eu adoro, sou um bocadinho geek e adoro descobrir todas essas coisas novas. E então um dia tive a ideia de uma aplicação com realidade aumentada, que íamos ver os relógios e os brincos postos, na altura, 2013, era super inovador, e como venho de agências tenho muito pudor em pôr os outros a trabalhar sem serem remunerados, mas quando pedi o orçamento houve uma agência do Norte, do Porto, que ficou tão entusiasmada a criar uma demo do produto, e eu estava super entusiasmada a mostrar a toda a gente, aí não sei o quê, toda a gente super entusiasmada, mas eu descobri uma coisa mágica, que é levantar o rabo da cadeira. Isto passou a ser uma coisa muito minha. Tira o rabo da cadeira e vai falar com as pessoas. Então fui falar com os recursos humanos, olha, esta ideia, não sei o quê, que giro, isso é espetacular. Fui falar com o produto, fui falar com o merchandising e comecei a agregar perspectivas. E de repente o do merchandising diz-me assim, Susana, isso é incrível, mas tu já pensaste que vais ter que modelar em 3D todos os nossos produtos? 3.500 referências. Sim. E eu pensei, caraças. E de repente a Mariana, pessoa espetacular da minha equipa, que hoje continua na Parfois, mas já na Liga dos Campeões, dizia assim, Susana, a nossa newsletter é feita em Word. E eu dizia, se calhar estou a pôr a carroça à frente dos bois. E, portanto, a aplicação nunca viu a luz do dia e eu comecei a tratar da base e dos fundamentos. Mas, durante os processos, tínhamos desafios. E nesses desafios, houve um dia que tínhamos um desafio que era, a Parfois tinha um conceito novo de loja, super clean, super bonito, super orgulhosos, mas o que é que acontece quando temos vazio numa montra, quando temos mais espaço? As pessoas ficam com a ideia que a coisa é mais cara. E, portanto, nós começámos em alguns países a ter o desafio de, e agora? As pessoas não conhecem a Parfois, nós não temos dinheiro para pôr aqui grandes campanhas e as pessoas não estão a entrar. Se calhar isto há aqui um preconceito de, não conheço esta loja, isto vai ser caro. Como é que nós vamos... resolver este problema? E eu sou totalmente contra aquele pensamento que é, as pessoas não entram, o que é que vamos fazer? Então vamos fazer uma promoção, um desconto. Então, mas o produto já tem um preço baixo. O nosso problema, não é tirar valor ao produto, é acrescentar valor ao produto. E então fizemos uma sessão na equipa e a ideia não veio de ninguém que tem um nome criativo. Veio de uma pessoa que estava na produção e que geria mercados e que geria orçamentos e que geria fornecedores. Certo. E de repente passou a ser uma ideia totalmente blockbuster. Então isto foi, tirar o rabo da cadeira, agrega perspectivas, trazer todos para a colaboração e para a resolução de um problema, traz perspectivas e ideias diferentes. Claro. Isto é espetacular. E, portanto, comecei a fazer isso mais e depois continuei, isso passou, check, isto agora faz parte da minha história e da minha vida. Quando cheguei à Fuel, também fiz a mesma coisa. De repente, numa agência, agora vamos dizer que todos somos criativos, de repente começamos aqui a ferir alguns egos. Então agora vou ter que ouvir a pessoa X ou a pessoa Y, mas
fizemos um projeto, um pitch, em que foi um briefing incrível que recebemos. Eu fiquei tão entusiasmada quando vi o briefing. Tive tantas ideias assim que eu vi, daqueles que não é preciso mexer em nada. Sim. Recebemos muito poucos desses. E eu disse, eu quero partilhar isto com a equipa inteira. Eu tenho uma apresentação, uma formação que faço sobre briefing e tenho um slide que se diz: nunca se passa um briefing sexta-feira às 5 da tarde. Completamente. E eu fui passar esse briefing a toda a equipa, juntei toda a gente numa sala e disse: aqui tem um briefing sexta-feira às 5 da tarde, sabendo que isto não se faz. Mas eu quero que todos tenham a oportunidade de pensar o que nós poderíamos criar neste projeto. E, portanto, segunda-feira tem um fim de semana para, na praia, no banho, onde quer que seja, porque as ideias não acontecem sentados na cadeira, ter ideias, e toda a gente pode apresentar as ideias na segunda-feira. E a ideia vencedora foi uma mistura de 3 pessoas, 2 delas que não têm o rótulo de criativo, e nós ganhámos o pitch. Portanto, isto foi a prova de, olha, isto funciona, e isto, nós trazermos diversidade e trazermos perspectivas diferentes. Imaginem, por exemplo, na Parrefá, que eu era a única diretora mulher, para uma empresa que trabalha para mulheres. Claro. Como é que a direção, como é que não trazemos representatividade? E isto acontece em muitas empresas que trabalham temas diversos e não têm essa representatividade do público, da audiência para quem trabalham. Então isto passou a fazer parte da minha vida. O André Rabané é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que sempre me diverti imenso com ele. E eu sempre disse, em todas as fases da minha vida, em todas as empresas onde trabalho, se não nos divertirmos, não faz sentido. Claro. Numa agência que eu trabalhei em São Paulo, que eu fui contratada, foi das melhores contratações que eu tive, que fui contratada pelos valores e cultura, e isto, para quem nos está a ouvir, a forma de contratar pessoas é por valores e cultura. Portanto, ponto número 1, tenham muito bem identificados quais são os vossos valores e cultura. Claro. Ponto número 2, garantam que as pessoas experiencem esse check. Porque as pessoas, em 2 meses, eu estava a ganhar pitches em que era eu, a portuguesa, a fazer estratégia em São Paulo. Isto porquê? Porque eu tinha um fit muito... Eu sentia que pertencia àquela agência. E, portanto, a criatividade surge mais naturalmente. Agora, acho que me perdi um bocadinho no raciocínio. Estava a falar disto. Estavas a falar do André, estavas a dizer que sempre... Então, nessa agência em que eu fui contratada pelos valores, houve um dia que eu cheguei à direção e disse: olha, eu gostava de propor um novo valor, adicionar aos 4 valores que temos, então era a diversão. Porque eu dizia, eu acho que nós somos um bocadinho sérios e precisamos de nos despentear um bocadinho. E, portanto, isto sempre fez parte da Susana, isto se não nos divertirmos, onde quer que seja, não faz sentido, passamos tanto tempo a trabalhar. E o André é aquela pessoa que eu conheci em Portugal, quando eu estive em São Paulo a viver, o André também estava lá, e, portanto, divertíamos-nos muito. E houve um dia na Parrefá que eu chamei para fazermos um projeto, e aqui há uns tempos estava a falar e dizer, André, o que eu gostava mesmo era de poder proporcionar alguma mudança nas empresas, porque eu acho que nós estamos a viver uma revolução dos recursos humanos e as empresas queixam-se tanto que não conseguimos fidelizar, o problema da rotação, não temos talento. Ele está todo lá. As empresas não estão a potenciar o talento que têm dentro de casa. As empresas não sabem todo o talento que têm de casa, porque continuam a ter as pessoas dentro de uma job description. Como eu tive na Fuel, de repente precisávamos de uma ilustração e a equipa a dizer, agora temos que encontrar um ilustrador. Mas se calhar havia lá alguém. Eu disse, mas vocês estão a brincar? Então nós temos aqui. Não, mas ele é copy. Ele é copy, mas faz ilustrações incríveis. Claro. Porquê que nós vamos procurar fora uma coisa que temos dentro? Claro. Então nesse dia começámos a trabalhar no mapa dos talentos da Fuel. Eu acho que isto é uma coisa que toda a gente devia fazer nas empresas. Acima de tudo, porque as pessoas têm um problema. Se vocês começarem a perguntar às pessoas, então qual é o teu talento? Vocês vão ter várias pessoas que eu não tenho talento nenhum. No dia em que eu comecei a fazer esta pergunta, eu disse, eu não tenho. Mas tu és parva, não tens nenhum talento, então tu fazes isto, tu fazes aquilo. Claro, e de repente começou a haver um jogo engraçado de serem as pessoas que estão ao lado a dizer, não, mas tu fazes isto tão bem, então, és ótima a fazer isto. Eu acho que isto é, para quem acha que não tem talentos, podem pedir aos amigos, às pessoas que gostam e que respeitam, que digam, olha, qual é que é o meu talento? E começar a construir este trabalho que vem de dentro para fora.
E eu estava a falar disto com o André e o André disse, Susana, mas isso é o que nós estamos a fazer com o Ideators. E eu disse, então explica-me lá o que é isso. E eu disse, isso era o que eu estava a fazer também. Ele disse, então porquê que não vamos fazer isto juntos? E eu disse, então isto foi aqui há uns meses e de repente eu comecei a pensar e eu disse, fui fazer o meu trabalho de casa, olhar ali para o meu mapa dos talentos e para as coisas que eu quero e de repente, algum tempo depois, eu disse, André, estive aqui a escrever, a desenhar e acho que é isto. Onde há um problema, uma empresa que tenha um problema, nós vamos lá com as nossas ferramentas, o vosso método com também. o nosso método, que é Harvard, onde foi validado este método, diz isto é um 2.0 do Design Thinking, porque tem um layer muito de ideação e de pôr as pessoas da própria empresa a encontrarem soluções para problemas que têm, mas muito em cima de criatividade. E claro que faz diferença ter a Susana e o André, não é? Claro, porque não é só, nós não vamos para lá só tipo coach. Sim, não, nós vocês vamos para também lá, nós têm essas também ideias, também trazemos colaboram, e não é? colaboramos e provocamos, porque não queremos average answers, não queremos a resposta que vem, vamos fazer um desconto de 20%. Está proibido, censura. Portanto, nós censuramos. É um brainstorm com censura. E por isso estou super feliz com este muitos novo parabéns por projeto. essa nova fase. Olha, de que maneira é que kindness e criatividade andam de mãos dadas? Olha, é muito giro porque eu a semana passada fui fazer uma apresentação, uma empresa do Porto, uma empresa incrível, eu fiquei apaixonada por eles, que é uma empresa que se calhar a maior parte das pessoas não conhece, porque é uma empresa, enfim, é um grupo que é a DST, que tem várias empresas, e que tem coisas tão incríveis. Para eles a beleza é muito importante e para mim a beleza, eu tinha na Parfait eu tinha I just want to do beautiful things even if no one cares, e eu acho que eles têm um bocadinho esta filosofia e depois têm filosofia, eles têm aulas de filosofia, eles têm literalmente filosofia. Eles debatem todos os filósofos, eles têm todas as quartas-feiras. Às quartas enviam um texto, o José Teixeira, presidente do grupo, envia um resumo de um livro que esteja a ler, quinta-feira de manhã, no horário de trabalho, das 9 às 9h20 têm que ler o texto que vão debater durante uma hora. E tem arte, eu fiquei de voltar lá, porque eu estive lá na sexta-feira e de manhã estava na Covilhã, à tarde fui para Braga e de repente disse, eu preciso voltar cá para ver as obras de arte todas que eles têm criatividade em todos os sítios, eles têm obras de arte de valores incalculáveis, desde a Paula Rega ao Ai Weiwei, enfim. E eu de repente disse, estou no meu ambiente natural, onde a criatividade está em todos os lados, a inspiração, a arte, o poema, há poemas escritos, em todos os lados. Eu de repente saía de carro e parava para tirar fotografias às coisas. E o tema do que eu fui falar é um tema de cultura. O que é que eu acredito que serão as empresas do futuro? E as empresas do futuro são as empresas onde nós trabalhamos a tirar o potencial efetivo dos nossos colaboradores, das nossas pessoas. Bem, o José Teixeira, se me ouvir agora, vai dizer, não é colaboradores, é trabalhadores. Ele detesta que se diga colaboradores. Dos nossos trabalhadores, conhecer os seus talentos e usá-los efetivamente para os desafios que nós temos na empresa. Isto faz com colaboração e se nós pensarmos, desafios são problemas. Como é que se resolvem problemas? Com criatividade. E então é juntar as pessoas na sala. E o que é que acontece quando nós juntamos as pessoas de áreas diferentes? As pessoas ficam mais felizes, porque ficam mais comprometidas. As pessoas sentem que são ouvidas, que fizeram parte. Isso é o que as pessoas querem. As pessoas querem sentir. Claro que temos que garantir que os mínimos higiênicos da pirâmide de Maslow estão garantidos. Tenho um salário que me permite viver, depois temos isto. As pessoas sentirem que fazem parte, que são vistas e ouvidas. E isto faz imensa diferença. É aquilo que eu digo, e que eu dizia quando estive lá e eram 250 pessoas, eu dizia, quem daqui se considera criativo? E é meia dúzia de braços no ar. E aquilo que eu dizia é, eu garanto que eu vos ponho numa sala e vocês vão sair dessa sala a dizer, olha, afinal eu também sou criativo. Porque nós todos conseguimos encontrar momentos em que somos criativos no dia-a-dia. Olha, eu sou mãe, chego às 7 da tarde a casa, fico com imensos sentimentos de culpa que não dou tempo suficiente ao meu filho.
Eu chego a casa, tenho que cozinhar, dar banho e pôr na cama, mas eu preciso brincar com ele e eu não tenho tempo. Espera, tenho aqui um problema, o meu tempo não estica, são 24 horas, como é que eu vou brincar com ele? Solução criativa, vou pô-lo a cozinhar comigo. Então nós somos criativos no nosso dia-a-dia cada vez que resolvemos nas nossas empresas, que é a nossa casa, e portanto quando eu falei sobre isto, eu tenho uma série de estudos, aliás hoje de manhã eu fiz um post sobre isto no LinkedIn, que é, se me quiserem perguntar, eu dou-vos estudos para tudo, da McKinsey, da Columbia, de Harvard, do Journal of Psychology, que diz, pessoas que contribuem, colaboram e que exploram os seus talentos nas empresas são mais felizes, são mais produtivas, porque as pessoas que são mais felizes no trabalho produzem até 3 vezes mais, têm menos 20% de stress, menos hipóteses de sofrerem de um burnout, e há estudos que comprovam isto tudo. Portanto, criatividade e saúde mental está completamente ligado. E no meio dessa jornada tão preenchida e cheia de experiências, quando é que entrou a tua preocupação com a saúde mental? E se quiseres e puderes, explica-nos por favor o que é a Kindology, que temos muita curiosidade em conhecer melhor esse projeto. Então, a saúde mental entrou pela minha vida primeiro quando me ia casar e decidi que não me ia casar, e portanto foi assim um momento em que eu senti que precisava, uma decisão importante, não é? Precisava de algum apoio sobre as decisões que eu estava a tomar na minha vida, sentia-me insegura, pensar, espera, eu no dia em que me casar quero sentir que é para a vida toda e eu tenho dúvidas sobre isto. E portanto foi um momento em que a terapia de alguma forma entrou na minha vida e em que eu estava na Low e entrou um projeto mágico e incrível que se chama Encontrar-se. Encontrar-se e a Filipa, que é uma pessoa que eu tenho muito presente na minha vida. Hoje fazemos parte de um projeto que é a Aliança para a Saúde Mental em Contexto Laboral, que é um projeto institucional que tem como missão mudar leis, inclusivamente, mas entrou pela mão da Filipa quando ela entrou na Low e começámos a fazer projetos em conjunto. A missão de Encontrar-se é lutar contra o estigma associado à doença mental, que em Portugal é gigantesco. Margarida, tu sabes perfeitamente que no Brasil é completamente diferente. Claro. E quando eu vivi no Brasil, de repente as minhas equipas diziam, vou na terapia, vou na academia, e eu dizia, espera, então eu vivo no mesmo, isto é o mesmo planeta. Afinal, a saúde mental pode existir e ser tratada de uma forma completamente diferente. Porquê é que nós, em Portugal, temos que mascarar a nossa baixa de outra coisa, ou temos que meter férias? Para não dizer que estou com algum problema psicológico. E portanto entrou com Encontrar-se e com os projetos incríveis que fizemos e depois foi continuando, e quando eu fui para o Brasil de repente disse, espera, isto agora é diferente. E quando voltei para as agências, na Fuel, houve um dia que estávamos num pitch e houve uma marca que dizia, queremos uma campanha assim e queremos uma plataforma de responsabilidade social. E eles já tinham algumas pinceladas, já apoiavam o Manicômio, que é um projeto incrível, e de repente saí do briefing e a equipa, já sabemos, saúde mental. Porque eu comecei a falar de saúde mental, e aliás eu fui CEO da Fuel num momento terrível, que foi a pandemia, e eu comecei a falar de saúde mental. Quando falei sobre isso, 5 pessoas da equipa vieram ter comigo. Quando nós começamos a falar e a criar um ambiente de confiança, em que as pessoas dizem, eu não estou bem, eu estou com ataques de pânico. Aliás, eu decidi, fui a primeira pessoa no grupo a decidir pôr a equipa em casa, porque tinha uma pessoa que eu dizia, ele não está bem, ele está com imensa ansiedade, ele está... E eu acho que as pessoas, se estiverem aqui, vão estar focadas no problema, e se estiverem em casa, vão estar focadas no trabalho. Certo. Vão deixar de se preocupar com a doença porque se sentem seguras. E, portanto, quando comecei a falar sobre isto, abriu-se o espaço para as pessoas dizerem, olha, Susana, eu não estou bem. Eu nem sequer consigo sair de casa porque tenho ataques de pânico de estar na rua. Então fica em casa e não saias e não venhas e, enfim, uma série de outras coisas. Mas nesse projeto, depois a empresa disse, olha, foi o melhor projeto que recebemos, mas nós não podemos falar de saúde mental. E eu pensei totalmente o oposto. Então, se vocês não podem, é por isso mesmo que deveriam fazer. Claro. Porque seria uma coisa que o nosso cérebro está preparado para ver a diferença. E, portanto,
aquela empresa falar de saúde mental seria uma pedrada no charco. Mas pronto, é outro tema que eu gosto de falar, que é a coragem e ultrapassar o medo, e portanto assim foi acontecendo, e a Kindology surgiu pela mão da Joana. A Joana é a nossa diretora clínica, é psicóloga, e um dia ela decidiu criar uma página no Instagram que era o Meu Querido Pai Natal. E era um espaço onde convidava as pessoas a escreverem cartas ao Pai Natal, mas assumia que era uma psicóloga por trás. A Joana recebeu 900 cartas e respondeu a todas. Uau! E nesse dia ela disse, e vieram histórias muito duras, profundas. E ela disse, nós precisamos de fazer alguma coisa em relação a isto, porque a doença mental é altamente democrática. E vou-vos dizer, eu passei por um processo em que estava super deprimida e as pessoas diziam, mas porquê que estás assim? Como é que tu, com a tua Tu personalidade... tens uma vida espetacular, tens uma vida incrível, energia, tens um filho espetacular, claro. E tudo espetacular. Não percebem. Isto é a pior coisa que se pode dizer, Claro. com a melhor das intenções, é a pior coisa que se pode dizer a alguém que está a passar por um processo destes. Porque o que é que acontece? Tu afastas-te dos teus amigos, tu não queres estar com eles porque eles vão-te pisar em cima, sem querer, vão-te pisar em cima de um tema que é uma doença. Eu digo que há smiles e há SADs. E nessa altura nós temos mais SADs nas nossas células do que smiles. E as pessoas não compreendem. Por isso é tão importante falar literacia de saúde mental, que as pessoas aprendam a falar com quem está a passar por uma doença. E por isso nós temos E também consigam identificar nelas próprias também, que há situações que já não são... Exatamente. Não é normal tu não dormires bem todas as noites. Não é normal tu acordares todos os dias ansioso e com uma sensação que parece que tens uma borracha que te esmaga o coração. Não, isso não é normal. Não é normal achares que cada vez que o telefone toca vai ser uma notícia má. E, portanto, precisamos mesmo de falar. Aliás, o projeto que eu criei na altura na FUAL chamava-se Precisamos de Falar, e depois tirámos o logo daquele... Fizemos reciclagem, porque isto tem que ser feito. E fomos vender a uma empresa que achámos que já estaria preparada, e essa empresa comprou o projeto. E é com muito orgulho que eu hoje vejo no LinkedIn eles a partilharem os eventos internos do Precisamos de Falar, porque normalmente dizemos precisamos de falar vão acabar domingo ou vou ser despedida, não é? Mas não, precisamos de falar de saúde mental. E portanto, de repente um dia o João, que é o marido da Joana, um dia disse-me, Susana, nós temos 3 gerações na Kindology, e o João é 10 anos mais novo do que eu, e ele disse, olha, um dia decidi o que eu queria ser quando fosse grande, quando te ouvi ou li, já não sei, e nós queríamos muito ter outra pessoa aqui no projeto e só me lembro de ti. Ele não fazia a menor ideia que eu estava tão ligada à saúde mental no dia. Então, quando ele... Mais uma vez, João, a vida a juntar. E o João e a Joana estavam em Aveiro, eles são de Aveiro. E então o João estava a apresentar o projeto em Teams, e eu estava com um sorriso de orelha a orelha a dizer, uau, universo, obrigada, és mesmo incrível. E de repente ele disse, eu acho que isto é um long shot, vir-te pedir à Susana Kerber para vir aqui juntar-se ao nosso projeto. E eu disse, sim. E ele, sim? Mas como assim? Como? Exato, mas como assim? Não, disse, sim. Eu disse, João, tu fazes ideia que eu há 16 anos que apresento projetos na área da saúde mental e que isto é um tema que eu tenho na minha vida? E ele, não fazia a menor ideia. E pronto, e foi assim que nasceu, e começámos a ter as nossas reuniões, isto no ano passado, mas pronto, todos a trabalhar, é difícil o bebé nascer quando estamos todos a dividir a nossa atenção entre imensas coisas, e a Kindology hoje é um projeto que me enche de orgulho, porque, como eu dizia, a doença mental é altamente democrática, mas o acesso, não. Tenho uma pessoa na minha vida que nos conhecemos há pouco tempo, porque eu depois vou abrindo a porta, enfim, a ajudar, e então vamos falar, e ela disse que fez uma cirurgia e ia ao médico de família pedir 3 dias para ficar em casa, e o médico disse-lhe, não, tu precisas de pelo menos 15 dias em casa, mas não é por causa da tua cirurgia, é por causa da tua cabeça, tu precisas de parar e desligar,
porque isso está a ficar perigoso. Mas olha, eu aconselho-te, e não sei quem é este médico de família, mas parabéns, ele disse, eu aconselho-te a marcares consulta num psicólogo, se puderes pagar, porque aqui as consultas vão demorar pelo menos 8 meses. Claro. E, quer dizer, e perde-se um tempo que é muito precioso na nossa vida. Então, a Kindology é uma plataforma, nós hoje temos 30 terapeutas a trabalharem connosco, especializados, porque dentro da psicologia nós depois podemos especializar em áreas diferentes, e quando chegam à nossa plataforma vocês podem ver as áreas de especialização, e portanto eu estou aqui com dramas com o meu teenager, vou falar com este psicólogo, ou eu estou... Saúde mental e financeira estão muito ligadas, estou aqui com problemas financeiros e de repente isto é um tema muito forte, ou estou em burnout, ou estou em depressão, ou ando muito ansiosa e portanto preciso de perceber o que é isto. E, portanto, chegam à nossa plataforma, veem vídeos de apresentação, têm as bios e identificam os temas nos quais eles estão especializados. Mas a grande missão do nosso projeto é, nós dizemos que é um projeto Robin Hood, não roubamos dinheiro a ninguém, mas tu que podes pagar uma consulta vais ajudar a financiar a consulta de alguém que não pode pagar. Então é uma coisa muito mágica, que é o sentimento de eu estou a pôr a máscara em mim e a outra ao mesmo tempo. Exato. Quando eu me estou a ajudar a mim, eu estou a ajudar o outro, e isto é um conceito de comunidade e de kindness, que é a nossa filosofia de trabalharmos mais e resgatarmos os valores de comunidade. E, portanto, nós a cada 5 consultas oferecemos uma. Nas primeiras 5 consultas oferecemos uma, mais 5 consultas oferecemos uma terapia de grupo. Portanto, 10 consultas pagas geram ajuda para 21 pessoas. Uau. Pelas consultas que depois nós conseguimos oferecer. Para além disso, pensámos, nós para oferecer consultas e chegar a quem precisa, nós precisamos de escala. E, portanto, começámos a abordar empresas e temos uma série de projetos. Ontem eu estava em Leiria a falar e a equipa, tive imensa pena, fizemos uma sessão incrível na WPP de terapia de casal. Então tivemos um dos nossos psicólogos a fazer terapia de casal entre cliente e agência. Uau! E portanto isto também fica aqui a ideia para vocês, mas isto funciona para várias equipas, e já tivemos outra empresa a dizer, isto era bom entre estas 2 equipas que estão sempre aqui em guerra. Sim, é muito interessante. E portanto isto são projetos que vão surgindo, e a terapia de casal passou a ser um produto nosso, mas um dos produtos que tem feito mais sucesso também nas empresas é a formação de primeiros socorros na saúde mental, que é eu aprender a identificar os sinais, os sintomas, mas aprender a falar também, aprender como é que eu reajo se alguém tiver a ter um surto, como é que se lida com o tema da saúde mental. Isto para nós é um tema muito importante, que é a literacia que nós precisamos de trazer ao tema. Portanto, as empresas podem pagar consultas às suas equipas, podem fazer workshops connosco, mas também podem, uma coisa que aconteceu agora com uma empresa que decidiu, nós temos uma outra, dentro da Kindology nós temos esta missão, mas temos uma outra missão, que é desbloquear conversas em torno da saúde mental, e portanto temos alguns produtos da Kindology, neste momento são t-shirts e camisolas, mas temos um roadmap de outros produtos, quando tivermos dinheiro para conseguir investir nesses outros, mas que todos eles têm em comum desbloquear conversas. Então estas camisolas, a cada 2 camisolas nós conseguimos oferecer uma consulta. E houve uma empresa que decidiu, olha, vou oferecer de presente de Natal à minha equipa, vou oferecer camisolas da Kindology. E aquilo que fizeram é, ao mesmo tempo vão divulgar, quando oferecerem as camisolas, vão divulgar quantas consultas conseguiram oferecer, e portanto, como é que eu, ao ajudar as minhas pessoas, eu também ajudo as outras. Isto é um propósito da Kindology também nas empresas. Nestas reuniões vamos desenvolvendo produtos novos, e aconteceu no outro dia uma coisa gira, que é, eu gostava de comprar consultas para oferecer, então nós agora temos consultas para oferecer, mas para oferecer a um amigo nosso que precisa de consultas e não pode pagar, então não é para uma pessoa invisível que nós não conhecemos. Eu ofereci um pack de consultas para ele perceber como é que a saúde mental o pode ajudar, porque às vezes as pessoas não põem isto como prioridade, e quando começam dizem, como é que eu não comecei isto antes? Eu acho que a terapia mudou a minha vida, e eu digo sempre, se queres mudar a tua vida, faz terapia, conhece-te melhor. E pronto, mas eu também posso comprar consultas, porque nós temos imensos amigos
que nós chamamos de kindologists, pessoas que dizem eu gostava de ajudar. E às vezes há pessoas que dizem, olha, eu gostava de comprar consultas para oferecer a pessoas que não conheço, a pessoas que precisem. Então é super gratificante ver este fenómeno e todo este movimento a acontecer. Falando aqui um bocadinho de outra área, já tiveste de fazer apresentações em contexto profissional, fazes palestras. Como é que te sentes a falar em público? É algo que foi evoluindo, que te é natural, que sentes alguma ansiedade? Olha, foi evoluindo, porque eu disse-vos há pouco, com 11 anos, decidi que a arte iria fazer parte da minha vida, e no 9º ano, que estava em artes, desenhei a minha capa para guardar os trabalhos, e o professor disse, mas em que ano é que tu achas que estás? Isto é super infantil, isto é super naif. E naquela altura bastava dizerem o meu nome que eu ficava roxa. Quando o professor fala assim, eu desatei a chorar. Eu até achei que ia fazer xixi nas cuecas. Eu fiquei tão nervosa a pensar, isto mexe com uma coisa que eu decidi, o que falta queria. de empatia, um professor Mas aquele professor foi decisivo na minha vida. Aquele professor no 12º ano, aquele professor que continua a ser o meu professor, no 12º ano entregou os exames nacionais e disse, há um que eu quero que aplaudam de pé, e era o meu. Uau. E portanto isto é uma história muito importante que eu tenho na minha vida, mas eu acho que isto só aconteceu porque eu não sabia no 9º ano que eu podia desistir. E se fosse hoje, se calhar eu teria desistido. Sim. E acho que foi muito importante eu dizer, eu quando decido o que quero ser quando for grande, eu não posso desistir. Isto agora é um compromisso. É como eu digo ao meu filho, olha, decidiste que agora querias ir para o futebol. Eu sabia que tinhas 2 pés esquerdos, mas agora tens que assumir o compromisso até ao final da época. Claro. E portanto decidiste, agora assumes o compromisso. Claro. Depois, quando acabar, podes mudar. E portanto, eu nessa altura era a pessoa mais tímida do mundo. Mas depois, enfim, trabalhando na área da comunicação, tendo feito o curso que fiz, lembro-me de apresentações muito, muito engraçadas que fiz. Lembro-me de uma que fiz na universidade, que era as histórias de terror infantis, os contos dos irmãos Grimm. Então a sala toda apagada e eu com uma abóbora com luz dentro a contar histórias de terror. Mas também me lembro quando fui para o Brasil estudar, em 2004, eu fui fazer um curso de estratégia da Miami Ed School, e de repente eu cheguei lá e estava a falar chinês, eles não percebiam nada do que eu estava a dizer, e eu pensei, eu estou tramada, eu tenho que fazer apresentações todas as semanas e estes tipos não percebem nada sotaque, do que eu estou a dizer. Pelo sotaque. Parecia que eu estava a falar russo, eles só, oi. E então houve um dia que eu estava sentada na cadeira e tive uma epifania. E eu de repente disse, ok, eu tenho muita vergonha de falar com o sotaque brasileiro, então eu vou criar um personagem, porque assim não sou eu. Então eu passei a ser a Creusa. Houve um dia que levantei-me da cadeira e eu ia falar sobre como é que se vende máquinas fotográficas quando agora, de rolo, de filme, quando agora o mundo é digital. E apareceu eu levantei-me da cadeira e disse, oi, o meu nome é Creusa. E eles de repente, os meus amigos... Tudo a rir. Claro. E eu passei a ser a Creusa da Miami Ed School. Portanto, aquilo ficou uma marca e eu tenho amigos que ainda te chamam que ainda Creusa. me chamam, oi Creusa, como é que está tudo? Os meus amigos de curso, que eu mantive contacto com eles. E portanto isso foi crescendo, claro que nas agências também, e hoje sinto-me como um peixinho na água a falar em público. Gosto muito, tenho imenso É mais gozo. Uma forma de causar impacto nas pessoas, não é? E é sempre com essa missão de, como eu dizia ontem, não é o que eu estou a dizer, é o que eu vos faço sentir. E houve uma pessoa que veio ter comigo ontem, uns sócios, um homem e uma mulher que têm projetos incríveis lá em Leiria, descobri imensas empresas espetaculares, e ela veio ter comigo e ela disse, olha, tu emocionaste-me ontem, e eu tinha aqui o meu sócio a dizer, estás a chorar? E ela disse sim, e eu disse, olha, o objetivo não é pôr as pessoas a chorar, mas ainda bem que te consegui tocar de alguma forma. E ontem a minha apresentação era sobre o medo, os medos que nós temos, então provavelmente falei ali de algum medo que ela teria. Dela, não é? Exatamente. Então, olha, agora sim, eu vou explicar aqui que eu conheci a Susana
há para aí uns 14 anos, vai fazer mais ou menos uns 14 anos, numa hora de almoço. Eu vinha do Brasil, eu tinha trabalhado com o Márcio Beauclerc, a Susana também o conhecia, e a Susana na altura fez uma espécie de mentoring, avaliou o meu currículo, também teve ali a falar um bocadinho comigo, a conhecer-me, a dizer onde é que achava, que portas é que achava que eu devia bater, partilhou alguns contactos, e tu se calhar não tens noção o quão empoderada eu me senti depois daquela conversa. Ou seja, para ti foi uma hora de almoço banal, a falar com uma miúda. Para mim não, porque para mim eu estava a falar com uma referência do mercado. Já na altura eu não me lembro exatamente qual é que era a agência que tu estavas, mas eras um grande nome de mercado que tinha reservado um bocado do seu tempo para estar ali a entregar-me valor, e aquilo empoderou-me. Eu fui bater às portas, fiz tudo aquilo que me tinhas dito na altura e resultou, pronto, melhor ou pior, mas efetivamente também, ou seja, esta história também mudou a minha entrada e a minha segurança a entrar neste mundo da comunicação, e agradeço-te por isso. Agora emocionaste-me a mim. Eu também fico um bocado emocionada a lembrar-me de... Pronto, e depois é tão engraçado, não é? A vida vai evoluindo, mas eu sinto que eu bebi um bocadinho da tua energia naquela hora de almoço e que mudou tudo. Esse é um propósito teu, impactares a vida das pessoas, fazeres assim um toque de Midas para o pessoal voar? Enfim, agora estou aqui, que chatice, isto ainda por cima não é só voz, mas também tem imagem. Isso é que é storytelling, é as emoções todas à flor da pele. Eu tenho, enfim, sempre que eu puder ajudar alguém e fazer isso que não fazia ideia que tinha feito em ti, porque não faço para que depois as pessoas me venham contar, faço genuinamente com vontade de ajudar. Eu, quando comecei a fazer isso, e a primeira pessoa a quem eu fiz foi a Joana Veiga, que hoje está em Amsterdão e trabalha para o IKEA. A Joana, na altura, vivia em Amsterdão e leu alguma coisa minha e disse: olha, eu gostava muito de fazer a movimentação que tu fizeste, deixar de ser account e ir para a estratégia, portanto, será que me podias fazer aqui alguma mentoria? E foi assim que começou. Eu nem sabia o que era mentoria, e, portanto, para mim aquilo era só... se eu puder ajudar alguém, e de repente eu disse, bem, isto é mesmo bom, isto sabe bem, poder sentir que ajudaste alguém a crescer, a mudar, a descobrir o seu propósito, o seu caminho, e de repente eu comecei a dizer, a minha missão na Terra é ajudar outras mulheres a crescer, porque eu tive muitas coisas, e acho que as mulheres têm muitas coisas que as puxam para baixo no caminho. Uma coisa tão simples como temos uma voz mais aguda, e quando os homens falam numa reunião a voz põem melhor ali. Isto é uma coisa que se calhar os homens não têm noção, que está ali alguém com uma vozinha mais fininha a tentar dizer alguma coisa, e enfim, tantas coisas, e sentamos no canto da mesa quando entramos na sala, e de repente, ai meu Deus, agora estou grávida, a minha carreira vai por água abaixo, e eu que trabalho numa agência, como é que eu vou conseguir fazer noitadas com um bebê, e como é que... Claro. Ai, e agora separei-me, como é que eu consigo estar sozinha com um bebê e fazer o trabalho todo que faço? De preocupação e culpa, o Sebastião tinha 2 anos e eu fiz 2 diretas seguidas para entregar um pitch para a Santa Casa. E de repente eu olho para trás e digo, como é que isto aconteceu? E de repente eu fui percebendo que a minha missão era ajudar outras mulheres, quando passam por esses momentos duros da vida, em que se põem em causa, é não desistas, tu consegues sempre mais do que aquilo que tu acreditas, porque houve imensas alturas em que eu disse, eu não vou conseguir, e eu consegui. Passando por momentos super duros, mas que me fizeram crescer, porque são esses momentos que efetivamente nos fazem crescer. E neste momento, e foi foi agora na minha licença sabática de transformação pessoal, eu nunca tinha pensado nisto, e de repente disse, bem, porquê que o tema das mulheres é tão importante na minha vida? De facto não tinha pensado nisto, e disse, bem, isto era tão óbvio, e às vezes nós não temos o tempo para parar e pensar na nossa vida. A minha avó teve 6 filhos, o marido dela morreu cedo, dos 6 filhos, 2 eram rapazes, os 2 rapazes morreram cedo, sobraram 4 mulheres. Essas 4 mulheres criaram filhos sozinhas, as 4. Eu de repente disse, bem... Então, faz parte da minha história, isto está na minha história. Então, mulheres que conseguiram criar filhos que hoje têm as suas vidas, a resiliência,
E então isto faz parte, mas é muito engraçado que eu sempre disse mulheres, e de repente quando eu comecei a assumir mais a sério a minha mentoria como uma coisa profissional, homens começaram a bater à porta e eu pensei, ai, e agora? Como é que é isto? E é igual, e é espetacular. Pessoas e de repente quando eu saí da Fuel diziam-me assim, mas agora foste escolher homens para te substituir. E eu disse, não, eu não escolhi homens, eu escolhi energia feminina. Claro. Porque o João e o Pedro têm uma energia feminina de cuidar das pessoas, e foi isso que eu escolhi. E portanto todos nós temos, eu já fui mais energia masculina, hoje assumi mais a minha energia feminina, encaixei na minha pele, mas no início da minha carreira foi importante também assumir Somos mais... quase obrigadas, não é? Assumir um bocadinho mais a papel. minha testosterona, mas hoje estou muito feliz no meu lado mais feminino. Olha, se pudesses dar algum conselho a quem está a começar agora, na altura, como também ajudaste muito bem a Margarida, que fez toda a diferença, quais é que são os imprescindíveis para ser bem-sucedido? Olha, eu digo sempre, quando vou dar aulas, e eu gosto muito de estar nas aulas, detesto preparar aulas, mas gosto muito de estar com os alunos, e digo-lhes sempre, a coisa mais importante é quando decidirem o que querem fazer, terem olho de Mónica. Olho de Mónica, a Mónica da turma da Mónica, do Cascão e do Cebolinha. Eu fiz uma formação em liderança com o Paulo Storani, que é o consultor do Tropa de Elite, era o comandante do BOP, enfim, aquela coisa... E uma pessoa incrível, super doce. Ele dizia, para mim, quando estou a fazer a minha recruta, dos meus recrutas, que vão combater o narcotráfico, a coisa mais importante é ver olho de Mónica. E olho de Mónica é quando estás a recrutar a pessoa e vês, quando falas do projeto, a pupila começa a dilatar e tu dizes, ok. Estás a tocar na emoção, não é? Esta pessoa é a pessoa certa. Então é isto que eu quero encontrar nas pessoas. E é isto que eu acho que as pessoas dizem. O que é que me faz a minha pupila dilatar? Se souberes exatamente o que é que faz a tua pupila dilatar, não importa se és advogado, claro. E não há espaço para mais advogados, não há espaço para mais criativos. Há sempre espaço para pessoas com olho de Mónica, sempre. Porque isso marca a diferença. São as pessoas com olho de Mónica que fazem o mundo avançar e mudar. Portanto, essa é a primeira coisa, saber... E trabalharem, e isto é autoconhecimento e autodesenvolvimento, que é o que é que faz o meu olho brilhar. Eu sabia que a criatividade fazia o meu olho brilhar. Depois, ok, agora vou entrar naquela fase horrível que é, agora vou entrar no mercado de trabalho e dizem que não há trabalho, e dizem que somos todos mal pagos, e agora como é que eu vou fazer aquele currículo boring do Europass? Não. Nem posso olhar para o currículo Europass. Não. Quem quiser concorrer às nossas agências, currículos Europass não vale a pena. Façam o vosso currículo que seja... que vos represente, que seja um bocadinho de vocês numa folha de papel, que fale daquelas coisas que fizeram, trabalhei numa sapataria e e no primeiro dia que trabalhei na sapataria, a dona da sapataria disse, o que é que aconteceu que há muito tempo que nós não vendíamos tanto? Olha, experimentei os sapatos todos, vim mais cedo e experimentei os sapatos todos, que eu adoro sapatos. Então... Fala dessas tuas experiências, porque elas contam coisas sobre ti. São mais importantes do que as competências. No início da carreira, é mais importante falar sobre todas estas coisas, os trabalhos que fizeste, o que é que tu foste bom nesse trabalho que fizeste. Depois, escolher as empresas onde gostavas de trabalhar. E tentar saber quem são as pessoas com quem gostavas de trabalhar. E fala com elas e tenta chegar lá. Quem é que serão os mentores, não é? Quem é que te vai ajudar a crescer? Quem são os teus mentores, exatamente. Descobre os teus mentores no mercado, um bocadinho como a Margarida fez quando me escolheu a mim. Eu acho que isso é super... Muito bons conselhos. Boa. Olha, nós vivemos num mundo cada vez mais acelerado, nós já falámos daqui a quantidade de casos de depressão, burnout, que tem-se também falado mais e ainda bem, mas quais são as tuas estratégias, as estratégias da Susana para estar sã, saudável e com energia para continuar sempre a aceitar novos desafios? Olha, um livro que foi muito importante para mim foi o Reload, do José Soares. Ele é... Conhece? Foi. Olha que giro. E o José Soares é de Fisiologia do Desporto, mas esse livro é sobre a performance para quem utiliza esta máquina mais no dia-a-dia e, portanto, é pela performance do trabalho. E de repente eu disse, olha, de facto há aqui coisas que são... e eu durante muitos anos da minha vida eu dizia, mas eu não tenho tempo para fazer desporto, eu não tenho tempo
para a terapia eu não tenho tempo. E de repente, quando começas a perceber a magia que aquilo provoca em ti, de repente tu arranjas tempo. Tempo para tudo. Começa a ser prioridade, não é? Passa a fazer parte da tua agenda. Então, uma das coisas que eu digo é muito importante pôr na nossa agenda coisas que são importantes para nós. Não é só as reuniões que vamos ter no dia a dia. Então, marca lá, treino. Eu tenho na minha agenda treino, às vezes tenho que dizer, epá, não fiz, mas não faz mal, vou fazer amanhã. Sim, é a exceção, não a regra, não é? A terapia é fundamental e muda a vida. Muda a vida. A mentoria, eu também. Tens os teus mentores. Só mais recentemente é que eu comecei a ter os meus mentores, a pensar, epá, tanta gente que faz isto comigo e eu nunca fui fazer isto. Claro. Ao contrário, e é muito bom. A mentoria ajudou-me bastante, porque a terapia fala-me mais de quem é que eu sou e de tudo aquilo que está para trás. A mentoria é ajudar-me naquilo que eu quero fazer no futuro e a dar respostas, dizer, olha, como é que tu fizeste isto? Porque eu agora gostava de mudar para esta área e aquela, então fazer um plano. E eu estou a acompanhar algumas pessoas e é mágico ver também essas mudanças nas pessoas, que às vezes são pequenas mudanças de perspectiva. Não precisas de mudar de empresa, já pensaste que se calhar podes fazer outra coisa dentro dessa empresa e de repente a pessoa dizer, olha, consegui, agora vou mudar de área e estou super feliz. E eu disse, já viste, E afinal... o olho da Mónica. Exato, afinal é possível. Ou gostava de uma pessoa num cargo muito importante de uma empresa que diz, quero sair porque quero fazer outras coisas, e de repente ela perceber, nos exercícios que fizemos, que aquilo que ela precisava era trazer criatividade para o seu trabalho. Esta pessoa, neste momento, está com um olho de Mónica incrível, porque decidiu que, ok, 2 em 2 semanas vou fazer uma formação, um workshop com a minha equipa, e então ela está a desenhar e a trazer a criatividade dos temas que precisa trabalhar com a equipa e a desenhar, e de repente parece outra pessoa. Portanto, eu faço isto comigo, a importância de sono, dormir bem. Passou a ser uma coisa fundamental. Com as diretas todas que fiz a trabalhar. Ainda estás a compensar. Exato, ainda estou a compensar. Exato. Eu digo, eu ainda estou em recuperação pós-parto. Mas que idade tem o teu bebê? Tem 15 anos. Muito bom. E portanto, o Susana diz com 15, eu também posso dizer com 3. Exato. Portanto, dormir bem, comer bem. Eu tenho um problema, eu gosto muito de doces e o açúcar não faz nada bem. Mas pronto, eu sinto que eu fico muito melhor quando não ponho açúcar na minha vida. Mas pronto, depois há alturas que eu sou um ser humano, tenho falhas. A exceção, lá está. Mas pronto, a terapia, o desporto, a meditação. Houve uma pessoa numa mentoria que eu fiz há pouco tempo, o Emanuel, e eu dizia, eu não consigo meditar porque eu não consigo ver coisas. E ele dizia, mas não precisas de visualizar, basta concentrar-te na tua respiração. Eu disse, Emanuel, mudaste a minha vida, afinal eu consigo meditar, eu consigo me focar só na minha respiração, no ar a entrar e a sair, e de repente fazer, mas o surf é uma coisa que eu comecei a fazer com o meu filho. Já tem uns aninhos, porque foi com ele que comecei a fazer, e enfrentei um medo terrível, a fobia do mar, e a minha apresentação que fiz ontem fala sobre enfrentar esse medo e a magia que está do outro lado, porque se eu não tivesse enfrentado esse medo, eu não descobria o lugar onde me sinto mais em paz. O lugar onde eu me sinto em paz, onde eu consigo desligar. É em cima da prancha. É dentro d'água, em cima da prancha. E eu que nem sequer sei nadar bem. E depois houve uma coisa muito engraçada que eu aprendi há pouco tempo, e no sábado estive num evento de mulheres, que é o Bora Mulheres, patrocinado pela Coca-Cola, um evento incrível, e só mulheres empreendedoras, eram 100 mulheres dentro de uma sala, uma energia absolutamente espetacular, e fizeram-me essa pergunta, como é que lidas com o síndrome do impostor? Porque eu tenho, todos nós temos. Claro. Às vezes acordo e penso, qual é o impostor que está aqui ao meu lado hoje? Ouve lá, cala-te. E então há uma coisa que eu descobri, que é pôr-me em pé. Posição super-herói. E então isto o cérebro aumenta a testosterona e diminui o cortisol. E eu de repente experimentei isto, vi isto não sei aonde, de repente levantei-me, pus-me em pé, fiz isto e disse,
Nós aconselhamos isso quando estamos a fazer formações de como falar melhor em público. Isso é uma das coisas que nós ensinamos, a posição então, super-herói. De repente, pus-me em pé, experimentei isto e eu disse, bem, eu começo a sentir... Dá aquela sensação de uma empoderamento. energia, é tipo um formigar dentro e de repente, fogo, eu sou... Sou maior. Eu sou do caraças, Da Liga dos vá. Campeões. Eu sou da Liga dos Campeões e de repente isto leva-me pela frente. E às vezes não é para ir apresentar nada, às vezes é só para eu... Encarar o dia-a-dia. Para eu estar comigo, a dizer, calar ouve o lá, impostor, é não é? para calar o impostor. É uma forma espetacular de estares contigo sozinho e calares esse impostor. Boa. Susana, é muito bom ouvir-te. Já arrebentámos o tempo, já nem sei bem em quanto, mas temos aqui duas questões finais. Uma é um jogo muito rápido, que é, preferias? Preferias nunca mais aprender uma atividade nova, como surfar, deste o exemplo há pouco, ou preferias nunca mais estar envolvida num novo projeto? Ai, é. Difícil. Não preferias, tem que ser difícil. A cara da Susana até ficou tensa agora. Não consigo responder a isso. Para mim, a vida é aprender coisas novas. Sinal que a pergunta é boa. Se não consegues responder. Epá, e depois, como é que eu posso aprender coisas novas se não ganhar dinheiro? Pois. Sim, é verdade. Decisões difíceis. Pronto, podes não dar uma resposta, Pronto, não é? não vou escolher fazer projetos novos, porque eu quando faço projetos novos aprendo coisas, portanto é essa a resposta. Pronto, boa, resposta. boa. Olha, e agora sim, mesmo para terminar a nossa conversa, quais são os 3 adjetivos que tu gostavas que definissem a história da tua vida daqui a muitos anos, quando passarmos aqui para outra dimensão? Como é que tu gostavas de ser recordada? Coragem é a primeira palavra. Amor. E família, no sentido lato das várias famílias, claro. as várias famílias que nós vamos fazendo ao longo da vida. Pô, Susana, obrigada. Estou mesmo com o coração quentinho de ter aqui hoje. Adorámos ter-te connosco. Obrigada. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Obrigada.